Edivânio é professor associado do Instituto de Ciências Humanas, Comunicação e Artes da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, e ele atua no curso de Biblioteconomia e no programa de pós-graduação em Ciência da Informação, o PPGCI da UFAL. Ele é o atual coordenador do PPGCI e ele também é professor no programa de pós-graduação em Ciência da Informação da UFPB, da Universidade Federal da Paraíba. Professor, te agradeço muito por aceitar o nosso convite para estar aqui nesse sábado com a gente, falando sobre informação entre memória e esquecimento, dilemas da cultura de compartilhamento. A gente fica em 30 minutinhos, então, para a sua exposição, e depois eu faço a mediação com as perguntas que o pessoal fizer aqui, tá bem? Tudo bem. É Vitor, não é isso? Isso. Vitor. Boa noite a todos. Eu espero que todos se encontrem bem, né, nesse momento, bem protegidos, né? Diga-se de passagem, é um momento que não é fácil para ninguém e a gente tem que pensar, em primeiro lugar, na nossa proteção. Espero que todos estejam muito bem, né? E eu gostaria de parabenizar o pessoal da WebConcive, né, por esse projeto. É um projeto bastante interessante. Eu penso que ele já deveria existir há algum tempo, inclusive, mas veio em um momento bastante oportuno, um momento em que a gente realmente está, né, repensando, revisitando, ressignificando toda a nossa prática, seja ela científica, acadêmica, o nosso cotidiano, inclusive, né? Parabenizar, inclusive, pelos convites que foram realizados anteriormente, pelas palestras que já foram todas realizadas, né? E agradecer o convite, né, por esse momento, né, de dialogar, né, com vocês da ciência da informação, né, biblioteconomia, arquivologia, museologia, mas que integram de alguma forma a ciência da informação, né, sobre questões informacionais, né, como é que a gente vê a questão da informação nessa bifurcação, por assim dizer, ou nesse dilema que eu coloco, numa cultura de compartilhamento, entre uma necessidade de perenidade, de arquivamento, de continuidade, de disponibilização para futuros acessos, e, por outro lado, também uma necessidade ou uma reivindicação, vamos dizer assim, que vem sendo constantemente sendo realizada por questões diversas, sobre o esquecimento, ou desconectar um conjunto de informações que estão aí disponíveis por algum motivo, mais ou menos nesse sentido. Essa discussão, naturalmente, né, pela forma como ela se coloca, em que pese o fato de ela tangenciar diferentes áreas de conhecimento, desde a psicologia, né, a sociologia, a filosofia, ela tem um fulcro muito grande atualmente no direito, né? Vem sendo debatido, principalmente na doutrina, em diversos países, notadamente nos Estados Unidos e na União Europeia, na Europa como um todo, e mais recentemente no Brasil, sobre o direito ao esquecimento, sobre o direito, né, de estar só, sobre o direito de ficar em paz. E aí a gente coloca não somente um dilema, mas uma série de dilemas, principalmente nesse universo, né, das tecnologias digitais, onde existe um processo de celeridade muito grande, né, muitas vezes nós somos levados a agir sem o devido pensar. Muitas vezes nós nos colocamos diante de uma situação problemática, inclusive de ordem jurídica, por assim dizer, sem pensar. O fato é que interessa-nos mais de perto pensar, de fato, o que se entende por informação nesse universo, ou nesses dois universos, ou nesse universo constitutivo, né, a um só tempo, memória e esquecimento. A memória existe em função de uma pressão do esquecimento, de uma pressão natural do esquecimento, alguma coisa nesse sentido. Então, essa discussão, ela centra principalmente, num processo que eu vejo como um contínuo,
né, um contínuo entre os processos informacionais, desde a produção da informação, ou, num segundo estágio, um processo de apropriação da informação, passando pelos processos diversos de mediação da informação, até o uso, né, que tem sido feito dessa informação. Bom, e isso se localiza bem dentro da linha de pesquisa, né, daqui do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, da Universidade Federal de Alagoas, que é produção, mediação e gestão da informação. Esses processos, esses macros processos, eles se mostram numa primeira aproximação, ou em contextos mais analógicos, digamos assim, de forma bastante distante, por assim dizer. Por outro lado, quando a gente vai, ou complementarmente, inclusive quando a gente vai para o universo digital, para fazer uso dessas novas tecnologias, os processos de produção e uso, eles se aproximam muito, né? E aí a gente consegue perceber que nessa dinâmica entre os processos de produção, mediação e de gestão da informação, né, eles se dão de forma bem mais imbricadas. Então, esse diálogo aqui, ele se dá a partir de um conjunto de fios condutores que eu venho procurando ligar, né, entre a ciência da informação, a biblioteconomia e o direito. É mais ou menos um diálogo que eu tento articular entre essas três áreas. Eu parto do conhecimento e, na verdade, do reconhecimento que nós vimos e a sociedade vem passando por um conjunto de transformações de ordem social, política, econômicas e culturais, né, que no seu curso elas sempre existiram de alguma forma, mas que elas estão bem mais presentes a partir de fins do século passado, principalmente promovido pelos avanços de ordem científica e tecnológicas. Chegando ao ápice, né, contemporâneo, de se falar em hiperinformacionalismo. Nós vivemos um hiperinformacionalismo. Nós vivemos uma grande produção de informação, disponibilização de informação, que torna-se o que alguns autores vêm chamando de uma infodemia, ou de um processo de viralização de dados, informações, imagens e conhecimento, entre outros, que tem criado uma série de dificuldades. É claro que tem suas questões de ordem positivas, não se pode negar, né, as contribuições, né, já foi dito muito, mesmo no universo da epistemologia, que não se pode negar as contribuições científicas e tecnológicas modernas, isso é indiscutível. Né? Mas a gente vê, na verdade, uma nítida emergência de uma ânsia por um processo de produção e de compartilhamento de dados, informações, conhecimentos, principalmente mediadas pelas tecnologias digitais. E aí ressalte-se o papel bem presente das redes sociais, né, e dos diversos aplicativos de compartilhamento e disseminação de informação. Os sujeitos, as pessoas, né, nós ingressamos nesse processo, nós somos constitutivos desse processo, quero dizer, nós fazemos parte, construímos esse processo e somos moldados pelos processos, muitas vezes num desejo enorme de visibilidade, de tornar conhecido, de ter reconhecimento, inclusive de ser célebres, de se constituir uma celebridade, uma ânsia de se eternizar, de nos eternizar, a todo e qualquer momento, todas as nossas experiências, desde o que a gente produz, naturalmente, na nossa prática profissional, mas o que a gente produz no nosso cotidiano, como, por exemplo, os selfies que nós fazemos, os TBTs que nós registramos, as lembranças, né, as memórias que são trazidas pelas nossas diversas redes sociais e que nós replicamos ano a ano. Então, nós temos, sim, uma ânsia de eternizar toda e qualquer experiência. E aí, essa ânsia nos coloca, em grande medida, num processo de superexposição. Nós somos levados a esse processo de superexposição. E esse processo, ele vem causando uma virada, né, uma virada paradigmática na relação entre memória e esquecimento. Né, naturalmente, nós tendemos, ou biologicamente, ou psicologicamente, né, ou psicamente, nós tendemos ao esquecimento. É uma faculdade.
né? Em Levi, a gente vê muito claro isso, em Os Três Tempos de Espírito do Levi, lá naquele livro As Tecnologias da Inteligência, quando ele fala da oralidade, da escrita e da informática, ele chama da informática, das tecnologias digitais. Ele entende que essas tecnologias, ela vêm no sentido de estender nossa memória, de possibilitar nós quebrarmos essa maior preocupação que a gente tem historicamente com o conhecimento, com o esquecimento. E aí, esse processo crescente de compartilhamento de informação e de conhecimento, né? Essa avalanche de dados, de informações, de imagens diversas que estão sendo produzidas e disponibilizadas na rede, vai fazendo com que nós tenhamos uma virada paradigmática. A memória passa a ser a regra, na verdade, em detrimento do esquecimento. Né? As tecnologias, que é uma extensão, que se constitui a Levi, uma extensão, nossa, ela não nos deixa esquecer. E as tecnologias digitais, elas promovem, na verdade, um passado sempre presente. E mais do que isso, onipresente o tempo todo. Então, essa grande vontade que nós temos de tornarmos público, muitas vezes, ela pode não nos perdurar. Ela pode cessar em algum momento. Nós podemos nos arrepender de ter publicado, nos arrepender de ter compartilhado, né? Principalmente quando acontece violação de direitos. Direitos à privacidade, o direito à intimidade. Né? Nós recorremos, num movimento contrário, a um processo de recolhimento, de tentar ser solitário, de tentar ser esquecido. Mas como lidar diante desse contexto, em que a tecnologia faz com que a memória seja a regra? Né? Na base dessa discussão toda é que vem emergindo, notadamente na doutrina, né, no Brasil muito mais na doutrina do que nos aspectos legais, nos aspectos jurisprudenciais ainda, né, uma preocupação em promover o esquecimento quando esse esquecimento se fizer oportuno, quando esse esquecimento se fizer necessário. Né? E essa discussão, ela tem como grande fundamento, né, o princípio amplo da dignidade da pessoa humana. O direito que cada indivíduo tem, né, de se preservar. Né? E de forma mais próxima, digamos assim, da ciência da informação, existe o princípio da autodeterminação informativa. O que é esse princípio de autodeterminação informativa? Né, que está bastante em voga nessa esfera, nesse domínio. É o direito que cada um de nós, cada um dos indivíduos tem de controlar e proteger os próprios fatos e dados pessoais registrados, processados, disponibilizados e compartilhados na rede mundial, principalmente na internet, na rede mundial de computadores. Então nós temos essa autodeterminação. Mesmo que em algum momento eu seja, ou a pessoa seja, o causador, o sujeito daquele inconveniente, né, de se tornar-se bastante onipresente, por assim dizer, uma memória bastante presente, ele pode sim, em algum momento, procurar, a partir dessa autodeterminação informativa, né, rever o que foi registrado, o que foi processado, o que foi disponibilizado e o que foi compartilhado. Claro, levando em consideração toda a sistemática, né, dos direitos que aí estão, principalmente os direitos fundamentais, como a gente vai ver aqui, o direito à informação, o direito à memória e tantos outros. Né? Então, o Edgar Morin já colocou muito bem, né, mais numa perspectiva da produção do conhecimento, mas também extensiva, né, as experiências e as informações, é que há entre os indivíduos de uma mesma sociedade, e notadamente a sociedade contemporânea, uma relação de inerência, de separação, de comunicação, que não lhes permite não apenas conhecer mutuamente, não apenas conhecer de forma colaborativa, não apenas conhecer de forma integrada, mas, sobretudo, compartilhar e trocar e verificar as experiências, os conhecimentos e as informações. Então, as condições que nós temos hoje, notadamente, dessa nova estrutura que se estabelece na sociedade, uma estrutura reticular, uma estrutura na formação de redes,
né, nós temos uma orientação sim, a esses processos diversos, de integração, de troca, de verificação, de experiência e, sobretudo, de compartilhamento. Desde as práticas, desde nossas práticas profissionais ao que nós fazemos no nosso dia a dia. Eu estou sempre tomando como referência a nossa prática, mas pode ser o inverso também. Desde o que a gente faz no nosso dia a dia, no compartilhamento com nossos grupos de amigos, familiares, colegas, aquelas atividades mais formais, por assim dizer. Então, essa é uma condição. E aí, só para a gente situar um pouco como nós nos encontramos, em que condições nós nos encontramos hoje, né, eu trouxe algumas estatísticas da internet para a gente situar, que ajuda a compreender exatamente a dimensão do compartilhamento de dados, informações e imagens na internet. Então, atualmente, são dados de 2020, há mais de 4,1 bilhões de usuários na internet. As redes sociais, os aplicativos de imagens e comunicação via computadores, especificamente os de maior destaque, ou seja, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram e o Twitter, né, eles estão na dianteira desse processo de hipotecar a nossa imagem, de hipotecar, na verdade, a nossa intimidade o tempo todo. Então, nós temos mais de 2,5 bilhões de contas ativas mensais, são estatísticas mensais, no Facebook, sendo que desses, 127 milhões estão no Brasil. E mais, 88% dos acessos que são realizados no Facebook são feitos via celulares ou smartphone. Ou seja, nós estamos o tempo todo, né, compartilhando dados, informações. Né. O WhatsApp tem mais de 2 bilhões de contas ativas mensais, sendo 120 milhões no Brasil. O Instagram, mais de 1 bilhão de contas ativas, e o Twitter com mais de 330 milhões de contas ativas mensais. E para completar, além de todas essas plataformas que nós já temos, que a gente cadastra, registra nossos dados, nossas informações, a gente registra nossas experiências, nossos momentos, né? Nossas atividades profissionais, nossas relações familiares, nossas relações de trabalho, entre outras. Nós temos ainda os metas buscadores. Nós temos o Google, o maior buscador da internet, que processa cerca de 24 petabytes de informação por dia. Ou seja, é a 15ª potência. É 1000 elevado a 15 bytes por dia. O Google já indexou cerca de 1 trilhão de páginas web, possibilitando aos usuários a busca e a recuperação de informações por palavras-chave e operadores booleanos. Simplesmente você joga lá uma palavra e essa palavra vai buscar o conjunto de páginas cujos conteúdos foram indexados, né? Independente de ter um interesse manifesto ou não, né, das diversas pessoas, né, que compõem, né, os conteúdos que aí estão disponíveis. E aí é importante a gente pensar como é que se dá o processo informacional nessa esfera. Existem discussões diversas, né, sobre o que se entende por informação, né, abordagens diversas, entre outros. As relações de uma rede conceitual entre informação, dado, conhecimento, valor, entre outros. Mas, para esse espaço aqui, eu acho interessante trazer um conceito de informação. Eu entendo que o do Michael Butler, né, que pega a informação a partir de uma abordagem tridimensional, a informação como coisa, processo e conhecimento, ele é bastante interessante. Dá para a gente compreender muito como é que se dá esse processo de construção, de produção da informação, de compartilhamento e de apropriação, né, que é outra complexificação disso. Como é que essas informações estão sendo apropriadas por os diversos sujeitos que compõem essa malha, ou que estão, se são transeuntes nessa rede ou nessas redes de informação que constituem a internet. Mas é interessante, eu achei, pela questão de ordem tecnológica, é uma abordagem do Borman, quando ele coloca a informação a partir de 3 níveis. Eu acho bem interessante essa compreensão. De baixo para cima, numa perspectiva piramidal, ele diz que existe uma informação natural, uma informação cultural e uma informação tecnológica. E aí, por que eu digo que essa abordagem ela é bastante
profícua, por assim dizer. Ela tem uma força teórica muito importante para essa nossa discussão nesse momento, por essa compreensão do que ele chama de informação tecnológica. É uma informação que, na verdade, ela se apresenta como substitutiva da realidade, né? Ela forja a própria realidade, né? Enquanto a informação que está lá na base, a informação natural, é uma informação sobre a realidade, é uma informação que descreve o ambiente, é uma informação que, pela minha capacidade, ou pela minha faculdade, pela minha sensibilidade, eu consigo perceber, inclusive numa manifestação natural, um conjunto de nuvens que vai se formando, né? Quando eu vou para o universo tecnológico, eu tenho um processo de virtualização. É o conjunto de elementos que eu estabeleço como condições a partir dessa base tecnológica, né, que eu faço uma reordenação dessa realidade. E aí eu tenho possibilidades de apropriação diversas dessa informação. E aí, entre a base e o topo da pirâmide, existe o que eles chamam de informação cultural. É uma informação para a realidade. Na verdade, para Borman, informação ela sempre vai se referir à realidade. Ela sempre vai se referir a uma realidade, nesses termos. Seja sobre, para ou como a realidade. E a informação tecnológica, ela vai aparecer exatamente nesse sentido. Essa discussão sobre a colisão entre direitos, por exemplo, direitos à intimidade e direito ao esquecimento, a gente vai ver mais na frente, é que a memória está tão presente, né, o processo de rememoração, né, a gente vai trabalhar esse conceito mais à frente a partir do Porriquet, esse processo de rememoração, ele está tão presente de tal sorte, que o que acontece? A pessoa começa a ser virtualizada, ela começa a ser vista e compreendida a partir do conjunto de resultados, né, que esses buscadores trazem para ela. Então, ela deixa de ter uma identidade própria, ou ela deixa de ter a faculdade de permanecer na construção da identidade própria a partir de sua historicidade e começa a ter mais uma representação a partir dessa noção de uma informação tecnológica, ou seja, assume um processo de substitutividade, de substituição. A informação cultural é uma informação que possibilita também o reordenamento da realidade, só que é um reordenamento que dialoga muito forte com a natureza em si e com a natureza cultural e com a natureza, entre aspas, cultural dessa natureza. O que existe nessa natureza que se apresenta, na verdade, como uma construção cultural, ou como uma construção social, política, econômica, né, pensada todo num processo de contextualização. Então, a informação cultural para Borman, ela tem um caráter orientador. Ela possibilita uma orientação a respeito, né, dos fatos, a respeito dos atos, a respeito da história que você está vivenciando. Diferencia um pouco, bastante, aliás, da informação tecnológica que apresenta um grau de substitutividade. Então, dado esse grande volume de informações que são compartilhadas na internet, e de pelo menos se pensar que muitos direitos são violados diuturnamente, especialmente aqueles que são relacionados à privacidade e à intimidade das pessoas. Ou seja, a essência, né, são direitos que estão vinculados à dignidade da pessoa humana, o maior fundamento, né, o grande fundamento. Inclusive, numa perspectiva mais sociológica, o direito é exatamente de se pensar, né, que o fundamento primeiro não é a positividade, não é o direito, né, da personalidade estar necessariamente esculpido em um instrumento ou um dispositivo jurídico, mas fazer parte de um conjunto de valores, né, e que esses valores sejam reconhecidos como constitutivo de uma da dignidade da pessoa humana. Então, como é que nós devemos procurar conciliar esse desenvolvimento tecnológico e informacional com esses direitos fundamentais? Ou com o nosso dia a dia, ou com nossas práticas profissionais, ou com nossa forma de ser e de agir, né, que passa ao largo, naturalmente, de você simplesmente dizer, não, eu não quero participar, eu não quero
fazer parte desse desenvolvimento científico e tecnológico. Né? A gente precisa sim, mas é preciso que nós assumamos uma postura crítica, por assim dizer. Então, que estratégias, nações, instituições e pessoas podem ou até mesmo devem adotar para lidar com as ambivalências, as contradições e os desafios que são postos para essa nova realidade. Isso está o tempo todo sendo colocado para a gente, inclusive, né, na mídia tradicional, na televisão, nos jornais impressos, etc. O tempo todo nós estamos vendo, né, essas construções de dados, de informações, e até mesmo de um processo de desinformação ou de um processo de construção de fake news, muitas coisas são justificadas, inclusive, com a livre manifestação de pensamento, que, diga-se de passagem, é um direito fundamental. Né? É uma liberdade constitucional. É como o direito de me manifestar, né? Uma coisa dessa natureza. Então, o tempo todo nós somos chamados a pensar, a refletir sobre isso. Sejamos parte ou não do universo jurídico, porque isso é algo que nos interessa. Né? Então, como possibilitar que as pessoas usufruam dos avanços tecnológicos sem que se submetam a situações vexatórias, ofensivas e danosas? E aí, que fique claro, na perspectiva desse dilema entre memória e esquecimento, né, que não significa necessariamente dizer que essa submissão a essas situações vexatórias, ofensivas ou danosas, que ferem inclusive a dignidade humana, não necessariamente significa dizer que ela foi produzida por terceiros. Não, ela pode ter sido produzida por nós mesmos. De repente a gente não teve a intenção, né, ou de repente teve a intenção, ou teve uma imaturidade, ou não teve o devido cuidado, e aí a gente produziu um conjunto de dados, uma imagem, alguma coisa que por algum motivo, um furto ou um roubo, né, de um aparelho, de uma tecnologia da gente, foi parar na mão de terceiros e aí houve o disparo. Como é que a gente vai lidar com isso? Ou simplesmente um fato que, ao meu ver, um fato passado, um fato pretérito, que, ao meu ver, já não faz parte da minha realidade, que não corresponde ao meu modo de ser, de agir, né, seja do ponto de vista ético, seja do ponto de vista moral, do ponto de vista religioso, entre outros outros, mas não corresponde com a minha realidade. Foi algo que eu publiquei, que eu compartilhei na internet, mas eu já entendo que isso já não diz respeito à minha realidade e eu preciso esquecer. Né? Eu preciso procurar, de alguma forma, uma estratégia para que as tecnologias digitais permitam esse esquecimento, tanto por mim, né, como por terceiros. Então, de quais condições de memória e esquecimento da informação dispomos na atualidade para gerenciar essa equação complexa? Né? Antes mesmo de um processo de judicialização. Acho que vocês estão percebendo que eu estou preocupado, tentando, na medida do possível, fazer um esforço de chegar mais próximo do universo da mediação e da gestão, do que de um processo de judicialização. Muito mais numa discussão que interessa mais de perto, nesse momento, a ciência da informação e as ciências afins, do que expressamente a ciência do direito, por assim dizer. Essas e outras questões, mais do que antes, expõem, na verdade, problemas que demandam respostas fundamentais para a manutenção de uma ordem social. E aí, claro, eu estou pensando na boa convivência entre as pessoas, mas também relações com o mercado e relações com o Estado. Né? Isso é indiscutível, isso tem uma abrangência muito mais ampla. O fato é que as pessoas, ou nós, o tempo todo, pela nossa faculdade, pela nossa aptidão, principalmente levando em consideração lá o conceito de informação natural do Borman, nós nos informamos, nós memorizamos e rememoramos e esquecemos espontaneamente. Isso é uma faculdade, isso faz parte da condição humana, isso faz parte de nossa condição. Então, não se trata, muitas vezes a gente discute a apropriação da informação ou acesso à informação como se fosse algo pensado, bem deliberado, bem planejado. Não. É simplesmente você olha, a informação natural é assim, simplesmente você olha para o fenômeno natural e você se informa a partir dele.
Inclusive de uma ausência, eu falo muito isso com os meus alunos. Uma árvore que foi derrubada, que foi queimada, num espaço onde você passa todos os dias. Ali é uma informação natural, você consegue se apropriar de um conjunto de elementos que estão ali na natureza e se informar a partir daquele conjunto de elementos. Então isso é uma faculdade que nós temos. E está posto claramente lá nos 3 tempos do Espírito de Levi, está posto em Osho, está posto em Paul Ricoeur, de alguma forma, quando ele faz a diferença entre memorização e rememorar. Memorizar e rememorar, exatamente isso. Porém, é preciso que a gente entenda que mais do que uma faculdade é esquecer, se informar, lembrar, esquecer, ou a relação entre memória e esquecimento, na verdade, são, em essência, atos políticos. São exercícios de poder o tempo todo. Né? Então, são formas que nós usamos de um modo ou de outro para exercitar ou para desenvolver um conjunto de atos políticos, ou então para exercitar o nosso poder. Né? E aí, o Oster é um pesquisador de Oxford, norte-americano, ele diz, bem interessante, ele diz uma coisa interessante, ele diz que se a tônica do século XX foi a luta entre a memória e o esquecimento, como bem pontuado, bem colocado por Paul Ricoeur, nesse processo, inclusive, de apagamento da história, de uma tentativa de apagamento da história, de ressignificação, por muitos, nesse exercício de poder, o exercício que nós devemos fazer hoje, né, a partir de meados do século XX, em passagem para o século XXI, é aprender, de alguma forma, a conciliar da melhor forma, ou seja, dentro de uma perspectiva crítica, a memória e o esquecimento. Sempre fincado, claro, nos fundamentos justos, ou nos fundamentos democráticos, nos fundamentos de um Estado democrático de direito, que é o nosso caso, é o caso brasileiro, em particular, e um caso de grande parte dos países. É claro que a gente não pode ser ingênuo de achar que nós vamos romper com essas relações de forças que existem, do uso tanto da memória quanto do esquecimento como ato político e como exercício de poder. A gente não pode esquecer isso. Então, o tempo todo, de forma muito clara, por exemplo, a gente vive no Brasil um momento em que muitas vezes a história da ditadura, né, ela tenta ser recontada, né, de forma ressignificada. E, portanto, há um processo de apagamento, há um processo de esquecimento, né, dentro de um exercício de poder aí. Então, os artefatos tecnológicos, né, neste universo, eles são carregados não somente de modelos mentais, de modelos lógicos, de modelos teóricos, metodológicos, mas, sobretudo, são carregados de uma força social, de uma força política e de uma força econômica. E é importante que a gente compreenda isso, né, pelo alcance que a tecnologia coloca, pelas diversas ações que nós desenvolvemos, os atos, as ações, pelos processos de compartilhamento que eu realizo aqui no Brasil, mas que tem implicações diversas lá do outro lado do mundo, por exemplo, né, porque nós vivemos, na verdade, um processo ambivalente, uma ambivalência muito grande na estruturação dessas relações entre tecnologia, entre o social, o político e principalmente o econômico. Quem coloca isso para a gente em tempos líquidos, de forma muito clara, é o Bauman. Ele diz exatamente isso, em que pese o fato de a economia e de que o desenho político seja desenhado num processo de globalização e de internacionalização, nossas instituições são fincadas nacionalmente. E, portanto, nós temos limites para atuar nessa esfera. Há, na verdade, um descompasso entre esse processo de estruturação reticular de uma sociedade em forma de rede, né, das relações sociais, políticas e econômicas que são desenvolvidas dentro do processo de globalização e das decisões políticas internas e, notadamente, das decisões sociais e jurídicas que são tomadas nessa esfera. Então, o compartilhamento de informação e de conhecimento, ele não se dá de forma isolada do mundo e dos demais sujeitos. O compartilhamento se dá, sobretudo, dentro de um processo eterno de memorizar,
rememorar e esquecer, né, fundados em atos políticos e exercícios de poder, como diz o Pierre Levy e o Corriquet. Então, pensar, né, o processo de compartilhamento de informação neste universo, principalmente a partir de abordagens, limites, níveis de informação, como a gente colocou lá, da informação natural passando pela informação cultural e alcançando a informação tecnológica, que há um direcionamento, né, para usar a expressão do Borman, há, na verdade, uma subjetividade da realidade, de fato, e de direito por um processo de virtualização. Né. Nós precisamos, sobretudo, de uma questão, de um pensar teleológico, finalístico, né, compartilhar informação para quê? E mais do que isso, uma postura crítica, que a um só tempo nós saibamos, ou pelo menos tenhamos clareza, de que existem potencialidades e que existem limites. Principalmente, se considerarmos 3 esferas complementares, onde nós vamos debater, em que nós vamos debater essas questões, esses dilemas, né, ou a colisão entre esses direitos, que estão no universo do livre acesso da memória e no universo do esquecimento, no universo de um direito à privacidade, um direito geral da personalidade, alguma coisa nesse sentido. É pensar na dimensão da faculdade, é pensar na dimensão do poder e pensar na dimensão do direito. A faculdade que nós, na condição de pessoas, temos de não ser molestadas por atos e fatos, né, que nós registramos e compartilhamos, ou terceiros registram e compartilham e deixam disponíveis como uma perenidade, né, para que constantemente possam ser acessados. E um poder jurídico, numa visão mais positiva, de um titular do direito de impedir que seja explorado qualquer fato que ele considere, não necessariamente ilícito, mas que seja embaraçoso, que seja infeliz, que seja um dissabor, algo que ele viveu e que não tem mais pretensão de viver, que interessa ingressar num processo de esquecimento. Ou seja, algo, né, como os autores, os defensores de direito ao esquecimento, diz você ter o direito de continuar, ter o direito de progredir, né, exatamente nesse sentido. E o direito, numa visão subjetivista, de a pessoa requerer que dados passados sejam devidamente esquecidos. Eu simplesmente posso requerer isso. Né? E, claro, nessa simplicidade é preciso que a gente compreenda que a análise é feita sempre na situação concreta e não em abstrato. Principalmente porque nós vamos lidar com outros direitos, inclusive direitos de terceiros, e aí a gente precisa rever isso. Então, ao colocar a produção e o compartilhamento e a apropriação desse conjunto de informações que estão sendo compartilhadas nessa esfera, significa, sobretudo, a gente problematizar sobre uma aproximação, eu não quero colocar em lados antagônicos, sobre as liberdades individuais e o direito de personalidade, em especial o direito ao resguardo, ou seja, a minha vida íntima, a minha privacidade, o direito à minha vida privada, e o direito fundamental que é um direito fundamental na maioria dos ordenamentos jurídicos ocidentais. Né? Então, a gente precisa pensar isso, compartilhar informação e apropriar nesse universo. Ou seja, nós temos livre manifestação do pensamento, nós temos direito à informação nas suas 3 dimensões, o direito de buscar, ou seja, o direito de se informar, o direito de comunicar, que é o direito de informar para alguém, né? E temos também o direito de ser informado, de receber informações de outros, de terceiros. Mas mais do que isso, a gente precisa também entender que nesse processo existem questões, inclusive, de ordem que pode ferir a imagem, que pode ferir a honra, e a gente precisa trabalhar nessa perspectiva. Então, na verdade, o direito ao esquecimento ele é colocado como um direito da personalidade. Um direito que eu tenho, né, de
como pessoa, de esquecer, de ser esquecido, inclusive. Os norte-americanos, eles utilizam a expressão, uma tradução literária, de ser deixado em paz. Deixe-me em paz. O direito de ser esquecido. Não é tão somente questões de dados pessoais, que, em grande medida, ou de alguma forma, já vem sendo protegido por alguns instrumentos normativos. Mas é algo mais amplo. Inclusive, o direito ao esquecimento surge nos Estados Unidos dentro do aspecto criminal e não dentro do aspecto e não dentro da esfera civil. Né? É um direito que o ex-apenado tem num processo de ressocialização de seus fatos pretéritos, né? O crime pelo qual ele já pagou seja esquecido, para não ter implicações diversas, por exemplo, numa roda de amigos, na tentativa de escolher um trabalho, num processo de seleção, né? Ou simplesmente uma questão de ordem psíquica. Né? Simplesmente isso. Então, esse direito, na verdade, a fundamentalidade desse direito, do direito geral da personalidade, numa perspectiva de abordagem monista, ou seja, o direito à personalidade não é um direito, o conjunto de direitos que compõem as liberdades, inclusive, compõe o direito à personalidade, né, ele não consta, né, no ordenamento jurídico, nessa perspectiva, ou não consta na Constituição, no Código Civil e nas outras leis ordinárias, não consta, na verdade, de forma exaustiva. Ele consta somente de forma explicativa. E aí, na definição, na lide do caso concreto, é que o jurista vai avaliar, né, onde deve ser aplicado. Então, esse direito de personalidade ele está presente nas diversas declarações internacionais. Em 1948, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, nos Estados Unidos, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, da Organização das Nações Unidas também em 48, na Convenção Europeia dos Direitos do Homem em 50, no Pacto de São José da Costa Rica em 1969, e mais recentemente, há 20 anos atrás quase, na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, né? No Brasil, entre outros instrumentos normativos, ele está presente na Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 5º da Constituição. Está lá, constitucionalizado na nossa Carta Magna. Além disso, está no Código Civil e na legislação esparsa. Né? Nós temos Lei de Acesso à Informação, Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, entre outros, que de alguma forma, né, servem para que a gente procure compreender esse direito de personalidade. Então, para Consalete, Zilda Mara Consalete, em decorrência disso, né, dessas condições, o desenvolvimento e as tecnologias geram problemas para e sobre a pessoa, com delicadas questões de matizes, não somente de ordem jurídica, mas ética e moral, as quais podem colocar o indivíduo ou a pessoa em situação de risco exacerbado, constantemente. Então é preciso que a gente comece, né, a discutir isso. Né, quais são as formas que nós temos para lidar com essa questão. E aí eu insisto, antes mesmo de um processo de judicialização. Né, até porque parte, né, desse processo, principalmente em função de um reparo, um dano, né, na esfera civil, né, ele depende de um certo conhecimento a respeito de uma lesão ao direito, de que o seu direito está sendo lesionado. Porque existe um princípio na esfera civil que é o princípio da inércia. O Estado ele vai permanecer inerte, né, em decorrência, se você não movimentá-lo. É preciso que você conheça, tome conhecimento de que está sendo lesado de um direito e procure, né, resguardar esse direito, garantir esse direito via Estado. E, para tanto, o Estado deve ser movimentado. Então, ao mesmo tempo, ocorre que mesmo se colocando a informação sobre o escopo dos direitos fundamentais ou dos direitos da personalidade, permanece algumas situações em que esse direito entra em colisão com outros direitos fundamentais. E são essas situações que nós vamos procurar discutir aqui. Né? Precisando mais um pouco, o direito ao esquecimento, como eu já falei, é, na verdade, um direito de deixar em paz, de ser deixado em paz, o direito de estar só. Né? É, na sua essência, como diz a Consalete, na sua essência, é o direito
a intimidade sobre fatos passados. Né? Eu quero resguardar, eu quero esquecer, né, fatos passados. E que fique claro, isso passa ao largo de um processo de censura. Né? A gente vai ver por quê. Né? Porque esse direito à intimidade dos fatos passados, ele é amplamente discutido no escopo do direito de personalidade, na relação com os outros direitos fundamentais. Né? E da mesma forma não pode se pensar como um apagamento da história, né? Ou contra um direito da história, ou contra um direito a uma verdade histórica. Né? Não pode ser pensado nesse sentido. Então, em 2013, no Brasil, houve a 6ª Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal, né, que começou a discutir o direito ao esquecimento, e daí saiu o enunciado 531, que visa, na verdade, discutir a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação, incluir que a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação, na sociedade que nós temos hoje, ela inclui o direito ao esquecimento. Né? Embora ele não esteja expressamente colocado, né? Ela inclui. O direito ao esquecimento é um direito da pessoa, é tão forte que ele faz parte da dignidade da pessoa humana. Então, os danos provocados pelas novas tecnologias de informação vêm se acumulando nos dias atuais. E aí o direito ao esquecimento, entre aspas, isso é o enunciado 531. O direito ao esquecimento tem uma origem histórica no campo das condenações criminais, ou seja, num processo de ressocialização de ex-detentos, como eu já falei, lá nos Estados Unidos. Não atribui, surge como parcela importante ao ex-detento. Não atribui a ninguém o direito de apagar fatos ou de reescrever a própria história, mas apenas de assegurar a possibilidade de discutir o uso que está sendo dado a esses fatos pretéritos. Por que é que esses fatos estão sendo trazidos à tona? Por que é que eles estão sendo compartilhados, curtidos, divulgados, rememorados? Por que é que eles estão sendo trazidos na imprensa? Né? Mas assegurar a possibilidade de a gente discutir o uso desses dados de fatos pretéritos. E mais especificamente, o modo e a finalidade como esses fatos estão sendo lembrados, como esses fatos estão sendo rememorados. Então, a aplicação, ela deve se dar na esfera civil, mas, para tanto, deve se dar também na esfera civil, mas para tanto, deve preencher alguns condicionantes. E aí, além desses condicionantes, é preciso fazer uma análise sistemática, ou seja, na interação ou na relação com os demais direitos. Mas os condicionantes, o primeiro os dados possuem um caráter pessoal, é algo que está dentro do escopo da esfera privada, é algo que está dentro do escopo da intimidade, porque de repente é algo que diz respeito ao universo pessoal, né, ao universo da pessoa. Porém, o sujeito é uma celebridade. Aquela informação ela foi publicizada, inclusive, nesse escopo. Ou então é uma informação de ordem pessoal, mas diz respeito a uma figura pública, a um político, por exemplo. E essa informação foi publicada, foi publicizada dentro daquela esfera. Né? Há a possibilidade do direito ao esquecimento, mas é preciso discutir. Por que é que essa informação ela está sendo trazida? É uma informação pretérita, e por que ela está sendo trazida nesse momento? E aí entra outros condicionantes. Existe, na verdade, o conhecimento efetivo dos dados que estão sendo disponibilizados, a relação entre as partes, ou seja, entre o usuário e o terceiro que está sendo reclamado. Ter alcançado o fim, os dados não faz parte de situações de guarda obrigatória, é uma guarda obrigatória. Então, faz parte, por exemplo, do direito à memória. Então, não posso simplesmente reivindicar esse direito ao esquecimento. E aí o Bauman, saindo um pouco do escopo jurídico em si, numa perspectiva mais ampla, além do campo jurídico, é importante reconhecer que muitas vezes, abre aspas, o imediato e profundo esquecimento de informações
defasadas, e o rápido envelhecimento de hábitos pode ser mais importante para o próximo sucesso do que a memorização de lances do passado e a construção de estratégias sobre um alicerce estabelecido pelo aprendizado prévio. Então, essa dificuldade ou essa impossibilidade, muitas vezes, de se promover ou de se ter o esquecimento, faz com que nós fiquemos numa situação pretérita. É um passado que ele está presente, é um passado onipresente, que tem reflexos diversos na forma como as pessoas nos veem, na forma como nós nos veem, inclusive, né, psicologicamente, na forma como nós interagimos nas relações diversas. Então, de fato, diz Gonçalves, entre aspas, apagar imagens, depoimentos, dados pessoais, informação e fatos acerca de uma pessoa que estejam publicados na rede mundial de computadores se mostra uma tarefa, muitas vezes, isso eu estou acrescentando, mas para ela é praticamente inglória. É impossível fazer isso. Salvo se você pensar no uso do direito ao esquecimento, desse instituto. Direito ao esquecimento, que é aliado à força do judiciário, do poder judiciário, pode fazer com que haja uma eficácia nessa empreitada. Né? Então, para Gonçalves, que desenvolveu uma tese, né, sobre o direito ao esquecimento, principalmente uma preocupação com a proteção da intimidade no ambiente virtual, ela vai dizer que essa é uma atividade, essa é uma situação meio que inglória, né, meio que sem sucesso, né, a não ser que a gente vá, de fato, para a esfera jurídica. Ocorre que o direito ao esquecimento ele padece de algumas limitações, mesmo no universo da judicialização, mesmo no universo jurídico, pois ele colide com outros direitos que são igualmente fundamentais. Há uma colisão, há um conflito, pelo menos aparente, vamos dizer, numa primeira aproximação, né, entre esses direitos. Então, essa condição coloca a pessoa no desejo de compartilhar informações, mesmo que dela, mesmo que pessoal, né? Porque ela pode simplesmente divulgar. Mas, em algum momento, né, ela pode até divulgar pensando, sim, mas eu tenho o direito ao esquecimento. Eu vou reivindicar em algum momento, né, que esses fatos, que essas informações, esses dados, eles sejam retirados da internet. Mas aí é preciso que tenha clareza que há uma colisão com outros direitos, né, e que terceiros podem justificar ou argumentar a não exclusão desses dados, ou o não esquecimento, para usar a expressão da discussão, ou não esquecimento em função desses direitos. Então, aí as pessoas, nós nos encontramos diante de alguns dilemas. Né, e existe, né, conforme eu já assinalei mais em cima, né, uma questão mais complexa ainda que nós devemos levar em consideração, que é o alcance que esse processo de compartilhamento de informação de dados, né, nas redes sociais, notadamente, ele tem. Porque nós temos um descompasso contemporâneo, né, caracterizado por baixo, entre as nossas condições locais e o que está sendo e o que ocorre globalmente, o que sai, né, o que expande, o que vai além das esferas locais. Então, os verdadeiros poderes que moldam as condições sobre as quais agimos atualmente fluem no espaço global. Enquanto, na verdade, nossas instituições de ação política e jurídicas, inclusive, permanecem amplamente presas ao solo. Elas são, como antes, locais. Então, o que o Bauman está colocando para a gente é exatamente essa tensão entre a macroestrutura e a microestrutura, entre um poder global e uma resistência local, alguma coisa dessa natureza. E aí é preciso que a gente tenha clareza a respeito dessas questões. E aqui eu trouxe 3 limitações para a gente. Professor. Eu nem percebi. Eu organizei uns slides aqui, eu fiquei seguindo os slides, aí me empolguei, mas vamos lá. Bom, e aí eu elenquei algumas limitações à aplicação do direito ao esquecimento,
principalmente aquelas que eu posso colocar nesse dilema, ou nessa dicotomia, por assim dizer, entre memória e esquecimento, mas aí eu vou, em função do tempo, eu vou falar de 3, eu acho. 3. Vou falar de 3 especificamente. O primeiro, é preciso que a gente compreenda que existe o interesse público, ou interesse social. É o importante, ou talvez o maior, fator limitante da aplicação do direito ao esquecimento, né, entre permanecer num processo de rememoração e ingressar num processo de esquecimento, né? Então, trazendo novamente, direito ao esquecimento não é pensado em momento algum como não constitui um processo de censura. Então, se houver um interesse da população em geral, nos fatos, nos atos, nos dados, na informação, que envolve a pessoa, que me envolve, o titular do direito, essa pessoa não pode usar como fundamento a proteção da intimidade. Mesmo ingressando nesse universo, tendo, né, o interesse social, eu não posso reivindicar. É claro que existem correntes contrárias, né, que vão defender o direito à intimidade, né, o direito da personalidade, e, portanto, uma sobreposição desse direito, digamos assim, né, mas isso é uma corrente bem menor. Então, entre liberdade de ser esquecido e o interesse público de continuar compartilhando, de continuar memorizando, prevalece sempre o interesse público. E aí que fique claro, existe uma diferença, né? Às vezes parece sutil, mas não, entre interesse público e interesse do público. São coisas distintas. Interesse público na verdade, um conjunto de valores que possibilita o bem-estar em geral, o bem-estar da população, bem-estar do público. E o interesse do público, mesmo sendo um grande público, diz respeito a um conjunto de preferências subjetivas, de telespectadores, por exemplo. Então, o interesse público é um interesse de ordem geral, em que pese o fato de ter um público pequeno, né? Então, por exemplo, o resultado da reunião do COPOM, do Conselho de Política Monetária, com Sarra coloca para a gente esse exemplo. Na verdade, interesse de todos. Né? Vai discutir os juros, a taxa Selic, etc. E tal. É um interesse público. Mas, na verdade, o público interessado, na maioria das vezes, são os economistas, os jornalistas, algo desse tipo. O homem médio, o povo, não tem muito interesse. Né? A indexação da informação por um buscador da internet sobre a prostituição infantil. É um interesse público. Mesmo tendo o nome de alguém, entre na intimidade de alguém, mas é algo de interesse público. De um famoso, por exemplo. Mas é público não pelo fato de ele ser famoso, pela questão da prostituição infantil. Agora, o namoro entre duas pessoas famosas, por exemplo, duas celebridades, muita gente pode ter interesse, mas não é de ordem pública, é um interesse particular. Então, o direito, outro elemento, né, de limitação é o direito à informação, ou a liberdade da informação. E aqui, na verdade, ele se desdobra em 3. Vou falar mais à frente. As liberdades públicas de pensamento, de expressão e de informação, que estão expressamente colocadas lá no artigo 5º da Constituição, nos incisos 4, 9 e 14, e no artigo 20, lá no capítulo do artigo 20. Né? Então, a liberdade, nós somos livres para nos manifestar, né? Para manifestar o nosso pensamento. Mas a Constituição, ela diz taxativamente, nós somos livres, mas é vedado o anonimato, porque há a possibilidade de você entrar na intimidade do outro. E há a possibilidade, inclusive, de você cometer crimes contra a honra, né? De injúria, de calúnia, de difamação. E, portanto, será condenado. Ou então, na esfera civil, será reparado. Né? A liberdade de imprensa, né? Mais ou menos isso. Então, é um direito fundamental, mas assim como o direito ao esquecimento tem a limitação, a liberdade de imprensa, a manifestação do pensamento também tem sua limitação, certo? E o direito à informação, que compreende 3 atos, que ele se desdobra, na verdade, em 3 atos, que é eu procurar a informação, eu receber a informação e eu divulgar a informação. Então, o direito de se informar, né, que na verdade é mais a compreensão
ao meu ver, né, da ciência da informação, é essa compreensão de informar-se, né, nós nos informamos, né, é uma condição do sujeito. Ele tem que estar preparado para tal, né, condicionado para que as coisas se mostrem informativas para ele, como diz o Michael Bunker. O direito de ser informado, ou de receber informação, e o direito de informar, de divulgar, ou seja, inclusive de opinar e de criticar, mas sempre pensando, né, na tensão entre os direitos, né, inclusive de não macular a imagem ou a honra do outro, e não cometer, inclusive, crimes de injúria, calúnia e difamação. Então, o direito à informação é um limite, né, ele limita a aplicação do direito ao esquecimento. O direito de informar e divulgar e opinar é importante que ele se consolide na seguinte perspectiva: informar fatos importantes. Esse é um direito de informar. Mas eu estou exercendo o meu direito de informar e entrando na esfera do outro, falando da vida particular do outro. Não necessariamente cometi um crime de injúria, calúnia, difamação, mas falou de uma forma que eu não gostei. Eu posso reivindicar a retirada desses dados, dessas informações, a partir do direito ao esquecimento. Por quê? Porque não se constitui em fato importante, né? O outro está exercendo o seu direito de informar, mas não é um fato importante. Então, não se deve usar do direito de informar e dentro do que Paul Ricoeur chama de uma cultura teimosa de memória memorizante, de tentar ficar rememorando os fatos. Então, no sopesamento, né, entre direito à liberdade de informação e direito ao esquecimento, é importante que se leve em consideração o caso concreto, a situação concreta. Ou seja, a informação que está sendo vinculada, ela é verídica? Tem atualidade? Não, eu estou veiculando algo completamente atualizado, né, há 10, 20 anos atrás. Então, nesse novo contexto, de repente já se constitui em algo completamente ofensivo ao sujeito. Existe, um fato pretérito, se for pretérito, a possibilidade do exercício do direito ao esquecimento. Tem pertinência da divulgação da informação? Essa informação tem interesse público? Ou é um interesse privado, um interesse econômico, diga-se de passagem? Então, tem que ter total ausência de abuso no direito de informar. Se houver qualquer resquícios de abuso do direito de informar, né, principalmente alcançando a injúria, a calúnia, a difamação, o direito ao esquecimento é completamente aplicado. O direito de informar, divulgar, um jornal, por exemplo, um jornal não pode ser processado e condenado a apagar determinada notícia que foi veiculada no passado, né, porque ele veiculou uma informação que naquele momento era importante. Mas o site de uma ferramenta de busca de indexação, pode ser requisitado retirar, eliminar essa informação. Por quê? Porque atualmente essa informação ela não tem importância nenhuma, né, para o público. Né? Ela não é de interesse público. A importância, na verdade, ela só traz sofrimento para a pessoa, para o sujeito do direito de esquecimento. Então, os principais requisitos do direito de esquecimento ter um lapso temporal, ou seja, se constituir em fatos passados, fatos irrelevantes, abusivos e inverídicos, publicação fora de contexto e inutilidade da informação. Então, a publicação deve ter propósito lícito no exercício do direito a informar. Significa dizer, sobretudo, noticiar dentro do contexto atual em que ocorrem os fatos e segundo fontes fidedignas e verossímeis, com propósitos leais e finalidades adequadas. Outra limitação, e aí a última limitação, é o direito à memória, ou o direito à verdade histórica, né, que compõe, na verdade, o passado, a identidade e o sentido das coisas, e não de uma pessoa, e que pede o fato dessa pessoa estar, ou de um conjunto de pessoas estarem vinculadas a esse direito de memória. É um direito difuso, na verdade. É um direito que interessa a um povo, a uma nação,
Pode interessar um indivíduo particular, mas um indivíduo pertencente a esse povo, pertencente a essa nação. Então, Oss diz que, na verdade, existe um esforço de memória que se opõe à resistência e à ação do tempo, por meio da comemoração e da rememoração. A definição, por exemplo, de datas comemorativas, a construção de monumentos, a atribuição de nomes, né, de personalidades a determinadas construções. E aí vai se alicerçando face ao pendor natural do esquecimento. Há uma tendência a esquecimento. Mas é importante não apenas, diz Pourriquet, a hipótese de polarizar entre a memória individual e a memória coletiva, que se deve entrar no campo da história, mas com a hipótese de uma atribuição da memória em si, que eu aproximo do conceito de intimidade, da memória dos próximos, das pessoas mais próximas, que é o conceito de privacidade, e da memória dos demais, ou da memória dos outros, que é o conceito mais amplo da esfera pública. Então, a memória em Riquet, ele coloca como, a partir de duas abordagens, de duas compreensões. A memória como um processo de memorização, que é a maneira de aprender, é uma memória de ordem interna e natural, né, que nós exercitamos, e essa memória que o Oss se refere, que existe um pendor natural para o esquecimento, né? E a rememoração, que na verdade é uma marca temporal do antes. Né? Ela se dá sempre no processo de lembrar, de recordar, de procurar não deixar cair no esquecimento. E pode se dar na relação interna, externa, natural e artificial. Mais ou menos isso. E aí é importante dizer que o direito ao esquecimento, quando ele for discutido na relação ou na dicotomia com o direito à memória, observar se esse direito ao esquecimento não está sendo reivindicado a partir de uma perspectiva de um revisionismo histórico, de desconsiderar, por exemplo, o que foi efetivamente a ditadura militar, o que foi efetivamente o nazismo, o que foi efetivamente o fascismo, o que foi efetivamente a Guerra de Canudos, né, o que foi a Sabinada, a Emboaba e tantos outros, que foi um fato histórico, no sentido de revisionamento histórico. Tem que ter muito cuidado com isso. Então não se pode esquecer que desaparecimento, tortura, morte, ocultações, entre outros, mesmo que se refira a um indivíduo ou a um conjunto de indivíduos vinculado a determinadas famílias, na verdade, ela pertence ao direito difuso, ao direito de um povo, ao direito do Brasil, né, da nação, e, portanto, ao direito à verdade histórica, né, o direito à memória, que nessa colisão de direitos, né, há, na verdade, uma limitação ao direito ao esquecimento. Certo? Então, as soluções que a gente deve, já fechando, as soluções que a gente deve encontrar nesses dilemas diversos que existem entre memória e esquecimento no Estado Democrático de Direito, compreende, sobretudo, direitos fundamentais da personalidade, mas é preciso que nós tenhamos clarezas que esses direitos, em que pese a sua importância, principalmente fincados na dignidade da pessoa humana, eles não são ilimitados, eles não são isolados e eles não são absolutos. Pelo contrário, eles possuem limitações constitutivas na relação com os demais, na sistemática da interpretação, inclusive. E, portanto, requerem, num primeiro momento, uma tentativa de conciliação entre esses direitos. E, na impossibilidade de conciliação, um processo de sopesamento, ou um processo de ponderação. E aí definir, pelo menos, não na supremacia de um, necessariamente em relação ao outro, mas numa definição de proporcionalidade. Então, qualquer solução, sobretudo em se tratando de direitos fundamentais da personalidade, deve ser sempre pautado pelo respeito à dignidade da pessoa humana. O direito existe em função da pessoa, numa perspectiva finalista teleológica. A escolha sobre o qual dos valores deve prevalecer, de ordem, falando de modo genérico, memória ou esquecimento, será feita com base em circunstâncias de um caso concreto e não em abstrato. Eu não posso simplesmente pegar um instrumento legal e dizer assim, não, mas aqui diz, ou então uma decisão lá,
eu preciso analisar o caso concreto e fazer o cotejamento com os fundamentos. O emprego da ponderação concretiza uma noção de proporcionalidade para que se dê o afastamento, seja este no todo ou em parte, da incidência de um direito, ou seja, da memória ou do esquecimento, em prol da eficácia do outro. É fundamental analisar se a importância da preservação do direito prevalecente é suficiente para justificar a restrição do direito sucumbente, ou seja, do direito que está sendo afastado. Porque se não for, existe impossibilidade de definir uma proporcionalidade, ou até mesmo um processo de conciliação. Né? Enfim, o trato com a informação, mais do que nunca, ganha mais complexidade com o uso de artefatos tecnológicos, fazendo essa relação entre os níveis, ou entre os níveis da informação, informação natural, informação cultural e informação tecnológica, ao que o Borgman se refere. Porque a informação tecnológica, a informação desse ambiente, ela assume muitas vezes uma perspectiva, ela assume, aliás, a perspectiva substitutiva. Ela virtualiza o sujeito. O sujeito é o sujeito de 20, 30 anos atrás, mesmo já tendo feito todos os acertos, ter passado por um processo de atualização, de construção, de ressignificação da identidade, o sujeito é aquele sujeito de 20 anos atrás, porque as tecnologias, os artefatos aí colocam uma perspectiva de substituição. Inclusive, há quem julgue que as perdas a que nós somos submetidos cotidianamente, pela ingerência ou pela falta de gestão da intimidade de nossa vida, a captação da publicação, a exposição, inclusive a reprodução desautorizada de imagens, nos garantem, por um lado, uma vantagem, ou um conjunto de vantagens, que justifica, inclusive, essas perdas. O conhecimento, a cultura, a informação e a ampla liberdade. Este requer, na verdade, regulamentos e legislação mais específicas, que promovam uma maior segurança às pessoas. Mas é importante que nós, da ciência da informação, saibamos que, além ou aquém definir marcos regulatórios, nós devemos nos preocupar em estudar e discutir soluções práticas para o usuário da informação, para o usuário, o sujeito informacional, ou para o usuário desses artefatos tecnológicos. Inclusive, do desenvolvimento de competências informacionais, ou competências em informação, ou competência crítica em informação, que aí é uma outra conversa, por assim dizer. Obrigado, minha gente. Desculpa aí o excesso, digamos assim, do tempo. Professor, obrigado pela participação, obrigado pela exposição. Eu vou fazer ainda 2 perguntinhas, e aí a gente fica até 19h30, então. Vieram vários comentários de parabenização pelo tema, os coraçõezinhos subindo também aqui na lateral do celular. A primeira pergunta não é exatamente uma pergunta, é um comentário que chegou. Aí, caso você queira fazer um comentário em cima, às vezes essa tentativa de apagamento da memória é uma tentativa de reescrita da memória. Você queria comentar alguma coisa em relação a isso? Não, fala as outras. Eu faço em bloco, não é melhor? Tá bem. Aí também um outro comentário teve uma parabenização ao tema e a pergunta foi: a memória de quem ou a lembrança de quem? E também... Memória, lembrança. E também uma terceira, para fechar esse primeiro bloco: qual o papel da informação em memória dentro dos repositórios institucionais? Cabe também ao repositório a memória oral? Mas? Quer que leia todo? Eu vou nesse. Então, na verdade, esse processo de rememoração, né, ao meu ver, né, e à luz, principalmente dessa compreensão do direito ao esquecimento,
né? Exatamente no sentido de não querer, né, estabelecer um apagamento da história, né, de deixar, né, muito na compreensão da inconveniência. É inconveniente neste momento, né, não é adequado neste momento, para o momento que eu estou vivendo, né, que esses fatos venham à tona. Né? Agora, esta conveniência, ela precisa ser levada em consideração outros direitos, como o direito à memória, por exemplo, né? Como o interesse público, por exemplo. De repente, é inconveniente para o sujeito do direito ao esquecimento, mas é conveniente para a sociedade, porque é um interesse público, existe um interesse público aí. Então, o esquecimento, né, o direito ao esquecimento é um direito de você se colocar na sua privacidade. Não existe um apagamento da história. Ele não reivindica esse apagamento. É um apagamento, o apagamento, digamos assim, é um apagamento parcial. De tal sorte, tem aqui uma citação da Consa, quando ela fala desse direito ao esquecimento. Por exemplo, ele fala, por exemplo, de uma questão de um jornal ter divulgado uma matéria a respeito de um fato, em algum momento. Né? Digamos, teve um fato que foi divulgado em algum momento, e naquele momento era conveniente fazer aquela divulgação. Né? Mas aí um buscador, ou então um indexador desses, o Google continua indexando. E algo que aconteceu há 50 anos atrás ou há 20, ele está permanente, está vinculado ao nome da pessoa. E o que acontece? O direito ao esquecimento, ele não vai alcançar o fato primeiro, né, o registro primeiro, a memória primeira. Ele vai alcançar esse processo de rememoração, que na verdade seria o que o comentário falou aí de uma reescrita. Esse processo seria uma reescrita, né, uma nova forma de trazer, ou seria o que o Borman traz como uma informação produzida nesse contexto tecnológico. Né? Não se trata, a questão da memória mesmo, não é uma questão só de lembrar, não é memória no sentido de lembrar, é memória no sentido de estar disponível para acesso a diversas pessoas. É memória nesse sentido. Não é memória no primeiro sentido que o Porriquet chama de memorização. De você ter a lembrança sobre o fato. Não é nesses termos. É memória no sentido de há a possibilidade de o fato se tornar permanente. Numa sequência ou num contínuo de rememoração. Então, não é uma questão só de lembrar. É claro que essa rememoração, e aí o direito ao esquecimento lida com isso também, né, quando ele diz assim, quando os doutrinadores defendem, por exemplo, que o direito ao esquecimento deve ser colocado em movimento, quando, por exemplo, essa rememoração traz lembranças, e essas lembranças causam dores ao sujeito do direito. Né? Mas não são as lembranças do sujeito. O sujeito lembrou em função de um processo de rememoração, ou em função da memória que se constitui, ou que se distribui, ou que se atualiza, né, constantemente a partir dessas tecnologias digitais. É nesses termos. Né? Bom, gente, sobre repositórios digitais, repositórios institucionais, foi isso, né? Aliás, isso. Repositórios institucionais. Eu não trabalho com isso, com repositórios institucionais. Eu penso, né, isso é uma opinião, na verdade. É muito mais uma opinião, não estudo sobre isso. Mas é muito mais uma opinião. Eu penso que tem que se pensar, tem que se observar a política da instituição. Se a instituição, no seu PDI, no seu plano de desenvolvimento institucional, se a instituição no seu estatuto, se a instituição no seu regimento tem essa preocupação de construção de uma memória institucional, né, existe sim a possibilidade de você... Foi oral que ele falou, foi? O sujeito falou a memória oral. Cabe ao repositório a memória oral.
teria, na verdade, no sentido de produzir, né, um conjunto de artefatos que possibilitassem a memorização, né, a construção da memória, nesses termos. E também, professor, que cada instituição deve levar em consideração. Acho que tem muito a ver com a instituição, né? Os repositórios institucionais, eles têm muito um caráter técnico-científico, né? Mas hoje, pelo aparato tecnológico que nós temos, né, inclusive tem um trabalho que foi publicado recentemente, já fazendo propaganda aqui, foi divulgação, né? Expressão é mais essa, da Ciência da Informação em Revista, o periódico que eu e o professor Ronaldo somos editores. A gente tem um artigo, né? Eu lembro de um dos coautores, lembro de dois, a professora Bernardina, né, Juvenal Freire, lá da Paraíba, né, e com seu orientando, salvo engano, um doutorando da UFPB, mas ele é funcionário da UFAL. O artigo é bem interessante, é uma discussão exatamente sobre isso, que o repositório institucional ele vai além, né, dos dados científicos, ou técnicos científicos, que eles também, que o repositório também dê cobertura à memória institucional, outros elementos que constituem a memória institucional. É bem interessante. Então, eu acho que é uma discussão que, para quem está aí, né, é válida, mas eu confesso que não é bem o meu. Não. É isso, Vitor. E as últimas duas, professor, também no último bloco, professor, o que você acha da Lei Brasileira de Responsabilidade e Transparência na internet em relação ao direito de produção e acesso à informação? Não seria censura? E uma última pergunta que foi como reivindicar o esquecimento. Cortou? Cortou, não estou ouvindo não. A lei, eu não vi nem qual era a lei. Lei Brasileira de Responsabilidade e Transparência na internet. E aí em relação ao direito da liberdade de produção e acesso à informação. O que seria o que você acha dessa lei? E a pergunta tem ainda, não seria censura? Sim. Não seria. Sim, não, eu entendi a pergunta. Bom, é o seguinte, a lei, eu falei lá de alguns elementos, é importante que a gente faça. Eu penso que a gente precisa realmente fazer um levantamento de que institutos, quais são os elementos que regulamentam questões relacionadas à informação, e que a gente procure debater nos programas de pós-graduação, nas pesquisas, etc. E tal, né? Não necessariamente como um aplicador, né, do direito, até porque muitos não são bacharéis em direito. Eu, por exemplo, sou bacharel em direito, mas não exercito, e, portanto, estou afastado, como diz a história da área. Mas veja só o que acontece. O fato é que a pergunta leva ao entendimento de que o direito ao esquecimento, né, há uma sobreposição em abstrato do direito ao esquecimento à liberdade de informação, ao livre acesso à informação, né? O direito ao esquecimento, na verdade, é um direito que procura, na medida, né, um dos limites dele estar vinculada às questões do direito de personalidade, em sentido amplo. É nesse sentido. E mesmo em sendo divulgado informações de ordem íntima, de ordem da vida privada, de ordem íntima, e questões vinculadas à memória, ou independente dessa lei aí, desse instrumento legal que foi citado, e de outros, né, o aplicador, né, o julgador, vai analisar o fato concreto, né, a questão é essa, é o fato concreto. Não é porque uma lei diz isso e o outro diz aquilo, não. É preciso analisar o fato concreto, a demanda, o que está sendo demandado, e a partir daquele fato concreto, fazer o sopesamento, né? E, se possível, fazer a conciliação entre esses direitos, e na impossibilidade, fazer o sopesamento, né? Ou estabelecer uma proporcionalidade e aí decidir se deve ser publicado, ou se deve ser de livre acesso, ou se não deve ser de livre acesso. Essa é uma questão que é o caso concreto que vai permitir essa análise. Você não pode pensar assim em abstrato.
Então, o direito ao esquecimento, se você for pensar assim, claramente o direito ao esquecimento é contra, tem que ser entendido como uma censura, principalmente o direito à memória, o direito à verdade, o direito à informação, a ter acesso à informação, né? A lei de acesso à informação, a lei, o direito ao esquecimento. Se eu fosse pegar, né, todos esses instrumentos legais, e mais do que isso, as liberdades individuais que tem lá, ou então a própria definição taxativa expressa na Constituição. Eu poderia pensar, né, que seria uma censura, mas eu não posso pensar nesse sentido. Eu preciso fazer o sopesamento, né, entre esses direitos, inclusive direitos fundamentais, o livre acesso à informação e o direito à intimidade. E aí? Né, o que é válido? Né? Há as duas correntes. Há um diz, não, é o livre acesso à informação, o outro não. A intimidade. Principalmente porque a intimidade tem a questão presente da dignidade da pessoa humana. Mas e aí? O fato concreto, o que está sendo posto realmente é uma questão de ordem de intimidade ou não? Preciso que se discuta com base no fato concreto. É isso. E a outra? Como reivindicar o esquecimento? Como reivindicar o esquecimento? Isso. Primeiro, uma solicitação. Né? É uma solicitação que você deve fazer diretamente a quem está memorizando. Né? Então, se tem lá um conjunto de páginas, como aquele caso concreto que eu falei para vocês, tem um conjunto de páginas que estão sendo indexadas, vinculadas ao seu nome, né? E esse vínculo está lhe causando dissabor, você pode solicitar diretamente, né, ao indexador, né, esse direito ao esquecimento. Porventura, você não conseguir, você tem que movimentar o judiciário, que é exatamente o que a Consalep diz, que é uma tentativa em glória, principalmente porque existe uma questão econômica, né, muito forte presente aí. Né? Então, assim, cada log, cada vez que você faz uma pesquisa, né, cada navegada que você faz na internet, os motores estão lá buscando um conjunto de elementos que muitas vezes, e isso é uma das críticas que se faz ainda ao direito ao esquecimento, é exatamente isso. Na maioria das vezes é um reparo civil. Né? É um reparo civil. O cara vai lá e indeniza. E o que acontece? A indenização, ela tem que ter uma força de reparação pedagógica. Aí você vai lá, solicita uma indenização, além da indenização, né, o sujeito vai desvincular, né, a empresa, né, vai desvincular o seu nome, e além dessa reparação, ainda existe a reparação, né, se causou algum dano a você. Só que essa reparação, acredite, em média, é 5 mil reais. Aí você pega uma empresa que é uma multinacional. 5 mil reais tem força pedagógica junto a uma multinacional? Não. Mas a primeira ação é procurar o sujeito que está, ao seu ver, violando esse direito seu. Né? Se não conseguir, judiciário. Né? Judicializar a questão. É isso. Professor, eu te agradeço mais uma vez pela participação na live. Eu vou só dar um informe antes da gente encerrar. Esse informe é que a live de amanhã é sobre curadoria de conteúdo e gestão de dados de pesquisa com a professora Luana Salles e com o professor Luiz Fernando Saião, nossos professores aqui no PPGCI BIC2FRJ. Amanhã a live no YouTube. Então, para acessar é só ir até o canal do YouTube e acessar ir até o YouTube e acessar o canal WebConcib. A live vai ser amanhã às 18 horas, nosso horário de sempre. E, professor, agora eu te passo a palavra novamente para você fazer as suas considerações finais e para você passar a sua mensagem para todo mundo que ainda está aqui assistindo. E te agradeço novamente. Tá. Cortou. Não entendi. Cortou? Para você... Isso.
Não, eu gostaria simplesmente, mais uma vez, parabenizar, né, a equipe, né, por esse trabalho interessante que vocês estão realizando. Eu acho que inclusive, vocês foram os pioneiros, digamos assim, mais de perto das nossas relações que a gente tem, né, começou a divulgar realizar esse trabalho, e que nós continuemos nos protegendo e protegendo aqueles que fazem parte da nossa rede social, seja irmão, mãe, pai, os parentes todos, né, nessa luta contra a Covid, né, que a gente se encontre em algum outro momento para debater tanto sobre a informação nessa questão da memória do esquecimento, como também outras temáticas. É isso. Tá cortando, não sei se vocês me ouviram. Eu consegui ouvir bem. Pessoal, então, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal que ficou assistindo a gente. Vejo vocês amanhã no YouTube para a fala de amanhã, para a live de amanhã. Fiquem em casa, bebam água, cuidem dos seus, cuidem dos próximos, é isso. Professor, muito obrigado. A gente se vê em uma outra oportunidade. Obrigado. Uma simpatia. Até já, gente. Tchau. Tá cortando, tá, tchau.